começou a gravar. Ó, entrei pelo computador, eu vou desligar o celular. Só liga o teu microfone aí. Sim. Pronto, tô aparecendo? Estamos te Tá vendo, tudo estamos certo, te ouvindo né? agora, acho que deu certo. Que bom, que bom. Oba, vamos lá. Então, voltando a falar um pouco de mim para fazer sentido a proposta que eu tenho para o curso de hoje, tá? Então, eu sempre trabalhei também com público não filosófico. Eu gosto muito de dialogar, de conversar com as pessoas de outras áreas, né? Gosto muito de trabalhar a filosofia de uma maneira interdisciplinar. Acho que a filosofia, inclusive, não consegue trabalhar sem a parceria, né, de outras áreas. Eu, sobretudo, que trabalho ética e filosofia política, né, filosofia do direito, como que eu faria, por exemplo, uma tese sobre direitos animais sem a parceria do pessoal do Hoje, sem a orientação da Letícia, né? Como que eu vou falar de direitos sem pensar no sistema jurídico, sem pensar no sistema político? Então, apesar de eu ser uma filósofa que pensa a fundamentação, e é o que a gente vai trabalhar mais hoje, as coisas não estão desconexas, tá? Então, eu quero contar hoje para vocês o que a gente precisa ter em mente antes de discutir questões de ética prática, antes de discutir questões sociais aplicadas, né, que a Fernanda vai trabalhar, que o Rogério vai trabalhar, coisas que a Letícia já trabalhou. O que vem antes, assim? Quais são as posturas filosóficas que nós temos? Qual é o caminho, né, que nós cunhamos até defender uma ação? Porque antes de defender uma ação, tem toda uma fundamentação, tem toda um caminho que foi cunhado sobre o que é ética, né? Sobre como o sistema deve, por exemplo, salvaguardar e cuidar das vidas dos animais, no caso, quando a gente fala de direitos. Então, tem muita coisa. A discussão, ela parece ser um pouco superficial e ela não é. Então, acho que é o meu papel enquanto filósofo aqui no curso, mostrar que a discussão é um pouco mais complexa do que em algumas vezes parece ser, né? Mostrar as opções que tem, quais são as possíveis defesas éticas, quais são, né, os grandes filósofos que são utilizados, quais são os seus problemas, quais são os seus benefícios. Então, o que eu pretendo é fazer assim um panorama, uma conversa, contando para vocês as muitas possibilidades, tá? Então, a Letícia falou do meu livro, né? Eu deixei, inclusive, o link da minha tese doutoral junto da ementa do curso de divulgação. O meu livro, ele é boa parte o que eu pesquisei na tese de doutorado, mas ele tem, né, outros 2 capítulos que são capítulos muito interessantes, porque eu mostro em conversa com Daniela Rosendo, com Fábio Oliveira, né, no último capítulo, por exemplo, o que nós estamos pensando agora sobre isso. Então, é mostrar a filosofia em movimento, né, a filosofia em desenvolvimento. E é justamente o que eu quero para pensar a filosofia, né? Eu quero para pensar, na verdade, a fundamentação ética, uma ética sempre em desenvolvimento, tá? Colocando, assim, quase oposto, ou mais uma crítica complementar a um tipo de ética que é universal somente, que é atemporal, e, né, como a ética deontológica, como a ética de Kant, por exemplo. Isso é só uma introdução, já vou explicar tudo isso para vocês, certo? Pessoal, antes da gente entrar no assunto, assim, eu sei que algumas pessoas que estão aqui já participaram de outros eventos, né? Por exemplo, até do curso do ano passado. No curso do ano passado, eu também fiz uma abordagem um pouco parecida com o que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou ficar só no campo da ética mesmo, e falar um pouquinho de metaética. No curso passado, eu apresentei para vocês que antes de discutir ética, a gente tem todo um panorama de metaética, que é de epistemologia da ética, que tipo de conhecimento esse é a ética. E eu lembro que foi muito interessante, assim, porque muitas pessoas não tinham realmente noção que não é só escolher um filósofo, né? Cada filósofo, cada teoria tem um caminho que trilhou antes. Então, eu queria saber se vocês
se vocês aqui já têm alguma aproximação com esse tipo de trabalho, de fundamentação ética. Se vocês têm noção que é ética, por exemplo, quais são as epistemologias da ética, como que nós defendemos, né, o certo e o errado. Então, se vocês puderem responder para mim aqui no chat, eu ficaria feliz, só para ter noção de onde eu posso partir. A Lara dizendo que teve uma aproximação no meu curso online desse mês. Que bom, Lara. Valesca também, sim. Betina, não. Tá, então vamos lá. Então, já que a Betina disse não, já vou começar bem do iniciozinho. Gabriele, Cristiane também não, Maria Eduarda só um pouco. Então, vamos lá. Parece que é alguma coisa meio dada dizer o que é a ética, né? A gente usa tanto esse termo, assim, né, da ética, tem uma postura ética, seja mais ético, que parece que as pessoas sabem o que isso significa. Então, muitas vezes, isso não tem aqui mão levantada da Betina. Betina, tu quer falar alguma coisa? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu tô olhando também o chat, tá? Não precisa ser pergunta só para o final. Se for alguma coisa que eu puder ir acrescentando, eu já posso acrescentar. Pode ir colocando as questões, tá, gente? É para ser interativo também. Então, parece que é algo meio dado, né? O que é ética, e aí as pessoas não param para pensar que, na verdade, talvez a gente não tenha um consenso sobre, inclusive, o que é a ética, né? Então, que tem diferenciações. Inclusive, a minha área de trabalho em fundamentação ética é defender também um pressuposto de como a ética é construída, né? Então, eu quero que vocês percebam primeiro isso. Na filosofia, a gente tem muito esse trabalho de, antes de pensar as questões de ordem prática, né, também pensar as questões epistemológicas, que significa o conhecimento, que tipo de conhecimento é esse que a gente está trabalhando. Então, antes da gente pensar o que é certo e errado, o que nós devemos ou não devemos fazer, que é o que a ética prática, por exemplo, vai fazer, a gente precisa ter noções de que a gente está se comprometendo com um tipo de discussão, com um tipo de conhecimento. Então, a pergunta é agora, que tipo de conhecimento é esse, o conhecimento ético? Nós temos condições de construir um diálogo compartilhado por todo mundo? É uma das perguntas. Nós temos valores e princípios que guiariam esse diálogo? Nós temos condições de conjuntamente ou, né, sozinho, individualmente, dizer o que é certo e errado, tirar uma afirmação do que pode e não pode ser feito? Porque a ética, ela é o campo de se perguntar o que deve ser feito. Então, diferente da antropologia, por exemplo, que estuda o comportamento humano, né? Que estuda como as coisas são, a ética, ela é normativa, ela está dizendo como as coisas devem ser. Então, antes de fazer uma normatização, a gente tem que pensar qual é o alcance que nós temos para fazer uma discussão normativa. Como que nós construímos, né, ou enquanto coletivo, ou no âmbito individual, afirmações e diálogos sobre o que é certo e errado. Então, de uma maneira geral, aqui a gente vai deixar estabelecido que a ética diz sobre o que é certo fazer, de uma maneira geral. Ela é o âmbito da normatividade, ela estuda como as coisas devem ser feitas, diferente da antropologia, que diz como as coisas são. Então, na ética, cabe, né, a gente arriscar um pouco mais, ir além do que nós fazemos, né? E sim dizer como nós devemos nos comportar. Certo? Então, essa é uma primeira colocação, porque muitas vezes as pessoas ou elas interrompem algumas discussões colocando questões antropológicas, né, sem se dar conta que talvez ela não tenha uma defesa epistemológica sobre a ética. Eu já vou explicar isso para vocês. É só uma falta de noção do que é a ética. Então, a ética, ela é sim o campo que é permitido julgar, né?
ou é claro que tem regras, vamos chegar lá ainda, mas a ética, ela é o campo da normatividade. A gente está pensando aqui como construir um raciocínio sobre como nós devemos nos comportar. Então, é diferente do campo antropológico, certo? Isso não quer dizer que a gente vai pensar um dever ser desconexo com a nossa antropologia e com a nossa maneira de viver, né? Então, é muito importante que a gente tenha noção também de coisas antropológicas. Ó, a Letícia falou que quem quiser pode ligar o microfone também para fazer pergunta sem problema. Também acho, pode fazer pergunta, desde que não sejam perguntas, né, enormes. A gente sempre tinha uma época que a gente tinha esse problema na UFSC. Que as pessoas pediam para fazer uma pergunta e queriam falar mais que o palestrante. E aí, nesse caso, não, né, Leti? Só para a gente fazer aqui a colocação também das nossas regras. Então, a ética, ela é quem vai dizer quais são as regras do jogo, de como deve ser, né? Então, eu fiz essa colocação, assim, meio como realmente professora de ética, que está aqui cuidando do campo de como vai ser, como que as coisas vão ser dadas. Então, eu já separei para vocês, acho que, né, espero que tenha ficado claro, me contem se vocês já conseguem perceber a diferença entre as ciências, por exemplo, e a ética, né? A diferença entre a antropologia e a ética. Essa é uma diferença importante para a gente começar a entender quais são as correntes, quais são as possibilidades e como que a gente constrói o conhecimento anterior à ética, que é o conhecimento de metaética, tá? De epistemologia da ética. Então, passando essa discussão agora, é o que eu quero discutir com vocês. Já que a gente tem noção, né, que então tem esse campo de estudo antropológico e o campo de estudo da ética, de fato, os filósofos, as filósofas que vão estudar a ética, eles têm algumas pressuposições acerca de como construir a ética. Então, a gente tem, né, entre as alternativas, aqueles que acreditam que a ética ela não tem nenhuma objetividade, que todo conhecimento que nós vamos construir, né, sobre o que é certo e errado, ele, por exemplo, é relativo à cultura, ou ele é relativo aos nossos sentimentos, ou ele é apenas questões de emoções, então todo diálogo, ele apenas é persuasivo, né? Não tem como a gente construir algo objetivo. Então tem uma discussão aqui de objetividade. É possível construir um diálogo objetivo ou um diálogo que possa pretender uma objetividade, né? E aí que a gente vai voltar então para a antropologia, né? Porque inclusive tem o relativismo cultural, por exemplo, que mais do que filósofos metaéticos, eles também são antropólogos, né? E por conta da vivência enquanto antropólogos e o medo da imposição de uma cultura para outra, né? Sobretudo assim pós, né, o grande colonialismo que nós tivemos na Idade Moderna, né, a imposição de valores, enfim, alguns antropólogos ficaram com muito medo dessa imposição que surgiu, por exemplo, vindo das temáticas de éticas religiosas, de éticas deontológicas, que tinham muito certo um valor absoluto do que é certo e errado, e com isso impondo, né, culturalmente para todo mundo que é certo e errado, sem ter condições de ter um diálogo, de ter uma discussão. Então, esse terreno, né, pós-colonialidade, por exemplo, a gente tem medo de dizer que existe uma maneira de agir certo apenas, né? A gente tem medo de dizer que a ética possui valores absolutos. Então, estou falando isso, né, pós-Kant, por exemplo, né? Na pós-modernidade, a gente começa a temer e construir um tipo de epistemologia, um tipo de conhecimento ético mais duvidoso, menos certezo. Certezo é ótimo, né? Acabei de criar a palavra certeza. Com menos certeza. Com mais dúvida. Mas essa dúvida, ela leva também para um extremo.
Então, a gente vai trabalhar aqui com dois polos, tá? Na epistemologia da ética, que é o tipo de conhecimento que nós podemos construir sobre a ética, a gente pode ter dois polos. Não existem só esses são, assim, né, os parâmetros para a gente perceber as radicalidades, as posições, assim, radicais de um extremo ao outro, mas a gente pode ou ser, como Kant foi, por exemplo, muito objetivista, depois eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso, ou a gente pode cair num relativismo cultural, que foi o que aconteceu com esse grupo de antropólogos, né, com esse medo da colonialidade, com razão desse medo, acreditar que a gente não pode construir ética. Então, que a ética, ela não tem nenhum terreno, ela não tem nenhuma fundamentação, ela não tem nenhum princípio sólido. Que tudo que a gente pode dizer sobre o que é certo e errado é relativo a uma cultura. E por que isso é problemático, tá? E aí é problemático. Depois a gente vai trabalhar os problemas do outro polo, tá? Com Kant, com o objetivismo da deontologia. Mas antes de entrar nesse polo, eu quero trabalhar com vocês essas questões do relativismo cultural, tá? Então, antes de a gente entender quais são as principais correntes de ética, a gente vai entender também, que é o que nós estamos fazendo agora, o que diz aqueles que não acreditam na ética. Que diz que não é possível, né, construir um diálogo de valores compartilhados, né? Então, os relativistas culturais, eles acreditam que não existe critério. Essa é a maior definição, né, para uma posição como do relativismo cultural. Não existe um critério que vai nos dizer o que é certo e errado, que vai guiar as nossas discussões. Então, o conteúdo das discussões sobre o que é certo e errado vai variar, né, de acordo com cada cultura. Não tem nenhum critério, né, para dizer o que é bom, o que é ruim, por exemplo. E aí, com isso, a gente não consegue, por exemplo, fazer nenhuma análise de o quão melhor nós estamos, né? Avaliar nossa história, né? Avaliar situações, porque a gente não tem esse critério. Então, o problema do relativismo cultural é que ele não consegue ter, então, um critério para guiar as discussões. As discussões, nesse sentido, elas ficam frouxas, porque elas dependem de um conteúdo que é relativo, né, à cultura, pode ser N coisas, né, não tem nada para dizer que, por exemplo, não matar precisa ser um valor respeitado, né, qualquer coisa vale. E aí a gente não consegue fazer uma avaliação histórica, a gente não consegue se organizar, né, com critérios, a gente não consegue evoluir num diálogo, enfim, tem muitos problemas, né, com isso. Então, o relativismo cultural, ele defende que, já que nós não temos esse critério, tudo que cabe a gente é a tolerância. Ou seja, nós não podemos falar sobre a cultura do outro, porque só o outro conhece como ele vive naquela cultura. Então, inclusive, os critérios que ele vai arrumar para discutir, para dialogar, são relativos àquela cultura, né? Não tem nada universal, não tem nada objetivo. E aí cabe a nós, por exemplo, quando olhamos algo que nós julgamos que é errado, tolerar. Nós não podemos interferir. Então, não tem nada construído internacionalmente. E aí, nesse sentido, é uma discussão muito importante, porque de manhã a gente falou, né, com a professora Letícia sobre direito internacional. E aí, o relativismo cultural, então, não vai conseguir construir nada no sentido de um âmbito internacional, porque cada cultura ela precisa se resolver sozinha, porque os critérios passam por essa cultura e que nós não conseguimos, então, dialogar, tá? E aí, o problema não é perceber que a cultura ela traz justificativas de ação, tá? Isso não é problema, isso na verdade é importante. Tô trazendo relativismo cultural aqui porque a gente também aprende com ele, tá? É importante a gente perceber que realmente é complexo e é difícil a gente julgar e analisar a outra cultura, né, já que os meios de ação, as justificativas surgem também dentro de um conteúdo cultural.
e social. Então, é difícil a gente entender exatamente o que a outra cultura sente, mas a gente não pode cair num impossível, né? A gente não pode dizer, então, que não há debate, que não há cultura, que não deve existir, então, uma ideia de compartilhar valores, né? De um diálogo que deve ser construído por todos. Então, a gente pode criticar o relativismo cultural nesse sentido. Primeiro, porque não tem critério, então eu não consigo dialogar. Não posso falar de nada intercultural, internacional, porque cada um fica preso na sua cultura. E aí tem um problema lógico também, né, de como essa validade desse conhecimento vai ser dado dentro de cada cultura, tá? Mas também tem um problema do então eu tolero qualquer coisa, né? E o tolerar qualquer coisa parece assim meio até presunçoso, né? Porque tolerar significa eu vejo o que você faz, né? Eu vejo algo cultural, por exemplo, seu que me é estranho, eu não concordo, mas eu tolero, né? A tolerância também tem esse lugar. Então é até contraditório frente, né, ao próprio relativismo cultural dizer que nós devemos saber que não temos critérios de julgamento, mas ao mesmo tempo tolerar as ações dos outros, porque tolerar significa sim julgar e escolher não agir, né? Tem um julgamento. Então, é muito complicado o terreno em que o relativismo cultural é construído, tá? Tem questões importantes, e é por isso também que eu trouxe ele aqui. Isso eu não faço no livro, essa discussão, tá? Ela já parte, a discussão do livro no capítulo 1 já parte de um conhecimento compartilhado, de uma construção, de uma fundamentação ética. Mas eu tenho vários vídeos no canal sobre isso, e é uma discussão que eu sempre faço quando dou aula de ética e filosofia política. É muito importante, tá? Porque depois a gente não vai poder dizer que na China come cachorro porque é cultural, tá? Porque a gente já passou o relativismo cultural. A gente sabe que tem justificativas para entender os códigos morais, mas não significa que ele é suficiente para dizer o que é certo e errado. Por isso que a gente está fazendo essa discussão, tá? Vamos continuar aqui com o relativismo cultural, vamos entender ainda mais sobre ele antes de passar para a ética, tá? Relativismo cultural não é uma corrente ética, então, ele é uma corrente sobre epistemologia ética, ele é uma corrente metaética, né? E por isso eu fiz, né, essa diferenciação para vocês entre antropologia e ética, para a gente perceber que grupos de teóricos do relativismo cultural, né, eles têm essa vivência próxima da antropologia, então, por acreditar, né, nessa nossa dificuldade de se colocar no lugar do outro e não acreditarem que é possível realizar uma ética. Então, eles estão num campo da epistemologia da ética, descrente de que a ética é possível, tá? Então, o relativista cultural é aquele que não vai conseguir discutir, porque ele vai dizer, depende da tua cultura, né? Depende do código moral. Não vai conseguir construir uma fundamentação internacional, por exemplo, né? Porque a gente tem que fazer as discussões internas. Mas ele também é a pessoa que, quando faz as discussões internas, também tem muita dificuldade. Porque se a gente não tem critérios para falar, né, de algo intercultural que é discutido entre todo mundo, entre os humanos adultos, por exemplo, a gente também tem dificuldade de pensar um critério dentro da nossa própria cultura. De onde surge? Né? A gente vai aceitar qualquer coisa, a gente também vai ter tolerância dentro da nossa própria cultura. Então, é um terreno difícil. Não tem como a gente discutir questões de ética prática. Maria travou de novo.
Não sei o que aconteceu. Pessoal, vamos ter que esperar aí para ver o que aconteceu. Eu vou avisar a Maria aqui pelo, pelo WhatsApp, que travou de novo. Deixa eu interromper aqui a gravação, porque não tem sentido ficar, né, gravando com